alunos da primeira série, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Então, queridos, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho, tá? O módulo agora vai ser o módulo 4. Vocês anotem, fazem aquele caderno bem bonito, né? Para a gente poder, quando tiver a próxima oportunidade de estarmos juntos, a gente dar continuidade, ok? Então, nós vamos estudar o Egito Antigo. As páginas do livro, né, corresponde a 15, 16, 17, 18 e 19, e as atividades é a página 20 e 21. Então, vamos lá. Então, nós temos aí o Egito Antigo, né, mostrando aqui para vocês no mapa que compreende a região do Nordeste africano. Temos aqui o Rio Nilo, né, que é uma dádiva, frase dita pelo historiador Heródoto, né, porque o interessante aqui do Rio Nilo, porque ele é um rio que sobe, né, durante o seu período de cheia, ele vaza, né, até 10 quilômetros da sua borda, e quando ele vaza, ou seja, quando ele vai embora, vamos dizer assim, ele deixa um humus, que é quando a galera, né, do Egito planta para poder se manter. Porque nós vamos ver que na questão econômica, o principal vai ser a agricultura, ok? Então, nós temos aqui próximo, mostrando no mapa, que é a região onde era, né, plantado, né? Temos as regiões que formam os oásis, que depois que o rio vai embora, que ele vaza, fica os oásis, né? Que aí esses oásis servem para a bebida, né? Vamos dizer assim, água para os animais e para a própria população. Aqui nós temos o limite geográfico do Baixo Egito e do Alto Egito, que a gente vai ver mais específico na parte política, ok? Então, localização geográfica, situado no Nordeste da África, né, próximo de dois desertos, o da Líbia e o da Arábia, tem um território estreito, né, e na parte política nós vamos ver que ele vai dividir em Alto Egito, que é a região do Vale, o Sul, e o Baixo Egito, que é a região do Delta do Nilo, que fica ao norte. Tranquilo? Economia. Então, igual eu falei para vocês, a base da economia vai ser a agricultura. Professora, tem comércio? Tem, mas bem menos, tá? Porque esse comércio vai ter que ser praticado no mar Mediterrâneo. Então, a agricultura era a base da economia egípcia, por causa do rio Nilo, que deixava uns, aí eles plantavam trigo, cevada e outros, né, legumes, o linho, por exemplo, as uvas, todas essas são culturas egípcias, ok? Então, aqui uma representação para vocês verem de como que os camponeses e os escravos trabalhavam, ok? Então, vamos aí para a famosa frase, o Egito é uma dádiva do rio Nilo, lembra do historiador Heródoto. O Heródoto saiu lá da Grécia, foi no Egito, ficou encantado com o Egito, porque ele ficou apaixonado de saber que um rio, né, subia, que era uma coisa, para a época, né, muito diferente, vamos dizer assim, para as explicações geográficas, historiográficas, era muito diferente. Então, nós podemos perceber aqui a localização do rio, né, do rio Nilo, aonde ficava geograficamente, politicamente falando, o Baixo Egito e o Alto Egito. Então, durante os períodos de junho e setembro, ele transborda, ele fica cheio, né? Aí, quando ele vaza, que é no finalzinho, vamos dizer assim, de outubro, é onde que a galera começa a plantar. Eles colocavam as sementes, depois soltavam os animais, porque com as patinhas os animais aprofundavam essas sementes na terra, tá? E a colheita vai acontecer durante o período de abril até junho. Olha aqui uma representação dessa forma de plantio, né? Ele tá aí numa animação, mas é só para a gente ter uma ideia. É bem bonitinho, que a gente vai ver quase no final dessa apresentação, que isso daqui é o papiro, tá? Que vai servir depois para fazer a folhinha, o papel dos egípcios, ok? Então, presta atenção no sistema de irrigação, como que eles tiravam a água do rio, né? Bem interessante que eles utilizavam de uma tecnologia que para a gente pode ser bobo, mas para a época era bem eficiente, né? Comércio, igual eu falei para vocês, bem fraco, tá?
Era um comércio de permuta. Professor, o que é permuta? Está escrito aqui, ó, permutação. Então, é troca. Eles faziam a base das trocas. Então, da onde que vinham os produtos que o povo egípcio consumia? Vinha aqui da Grécia, da ilha de Creta, que a gente vai estudar, é nosso próximo conteúdo. E, né, a região de Chipre, que também pertence à Grécia, região da Síria, olha os fenícios aqui que nós estudamos, né, que inventaram a escrita por causa das questões econômicas. Babilônia também, região próxima, né, do rio Tigre e Eufrates, que a gente estudou, né, que é a região que compreende a Mesopotâmia. Olha aqui o lápis lazuli, muito utilizado pelos egípcios, né, para poder, tanto na parte da maquiagem, né, e para a escrita também. Esse processo de comércio, o que vocês têm que anotar? Que ele era um comércio feito à base de troca de permutas, tá? E era um comércio pequeno. Então, não é a base econômica do Egito. Tranquilo? Agora nós vamos para a parte política. Periodização da história egípcia. Vou passar de maneira corrente, mas depois a gente vai estudar cada período desse aqui, tá? Então, o período que a gente vai estudar, pessoal, vai ser de 3.000 a.C. até 525 a.C. Nós vamos ver os reinos unificados, vamos ver todo o processo, ok? Então, nós temos o Antigo Império, que a gente vai ver detalhadamente. Temos o Médio Império, o Novo Império, que é um período de destaque, porque é o período de conquistas, tá? Depois eles vão sofrer invasões dos assírios. Lembra dos assírios quando a gente estudou Mesopotâmia? Eles eram os povos mais violentos, isso mesmo. Os assírios vão abrir precedente para o Egito sofrer invasão dos persas e depois dos romanos, ok? Aqui os 3 faraós mais importantes, que é que tem as 3 pirâmides, né, na cidade de Gizé, Quéops, Quefrem e Miquerinos. Nós estamos falando de avô, pai e filho, ok? Vamos dar o destaque aqui para o Akhenaton, ou Amenófis, porque ele vai ser o que vai implantar o culto monoteísta. Então, nós vamos dar um destaque para ele depois. E o Tutankhamon, que era chamado de faraó menino, que era, vamos dizer, o faraó mais famoso por conta da sua idade, e os túmulos, né, que foram achados pertenciam a ele e a sua esposa. Tranquilo? Nesse processo de divisão aqui, agora nós vamos ver de forma detalhada, que aí vai ficar mais fácil para vocês. Então, vamos lá. Formação do Estado no Egito Antigo. Então, como que se dá esse processo de formação? Antes de dividir, né, em médio, alto e baixo e novo império, antes no Egito viviam o quê? Pequenas comunidades que eram denominadas de nomos. Depois esses nomos vão se juntar e a gente vai ter o quê? O Baixo Egito e o Alto Egito. Então vamos lá. Então, antes do processo de formação, nós tínhamos os nomos, que eram pequenas comunidades, que eram governadas pelos nomarcas, né, que era o chefe, o representante. Esses chefes depois vão ver a necessidade de se unir. Um grupo vai ficar no Baixo Egito e o outro grupo vai ficar no Alto Egito. Tranquilo? Depois desse conflito entre esses dois grupos, o Baixo e o Alto, nós vamos ter um faraó chamado Menes I, que vai unificar as duas regiões, ok? Então, vamos para o próximo. Então, essas disputas, né, entre esses nomarcas, deu o quê? Um precedente para surgir um faraó, um rei, que vai se justificar pelo padrão religioso, ou seja, um governo teocrático, e ele vai usar dessa artimanha política religiosa para unificar os dois reinos. E ele vai ser o primeiro faraó. Professora, de onde que o Menes era? Ele era do Alto Egito, ok? Então, ele era do Alto Egito, conquista o Baixo Egito, unifica os dois reinos e se torna imperador de uma região só. Tranquilo? Tem aqui uma animação, olha aqui o Baixo Egito, como que era a coroa dele, e do Alto Egito, como era
a coroa. Então, nós temos uma coroa branca e uma coroa vermelha. Quando o Menes unifica os dois reinos, ele passa a utilizar, né, aqui, as duas, ele faz vamos dizer, um combinado das duas coroas e utiliza essa vermelha e branca. A gente vai ver nas próximas imagens. E quando ele ia para a guerra, ele utilizava a coroa azul, ok? Então, vamos lembrar que uma, né, era utilizada pelo Baixo Egito, a outra pelo Alto Egito. Com as unificações dos dois reinos, ele vai mesclar essa coroa e quando ele ia para a guerra, ele utilizava aí uma coroa azul. Isso aqui mesmo é a título só de conhecimento, tá bom? Agora vamos para o Antigo Egito ou Antigo Império. Os faraós conseguiram impor sua autoridade, ou seja, como que eles conseguem impor essa autoridade, galera? Por conta da teocracia, por conta da base ser o quê? Religiosa. Então, nós vamos perceber que esse faraó só consegue governar porque ele se justifica no padrão religioso. Tranquilo? É nesse período também que tem a construção das pirâmides, elas demoraram 20 anos. A mais alta aqui, né, ela tem mais ou menos, na época, na finalização do projeto, ela tinha 150 metros. Depois, né, vai sofrendo a ação do tempo. Nesse período aqui, ela já está com uns 130 metros, tá? Essa reportagem aqui é antiga, tá falando que ela tem 146, mas hoje está em torno de 130, 132 metros de altura. Tranquilo? Nesse período do Antigo Império também, ele durou 1000 anos, tá? Vocês podem fazer essa anotação. Ele durou 1000 anos. Ele vai sofrer bastante com a revolta dos nomos, porque os nomos, né, vão ficar cansados de pagar uma carga tributária alta. Por que eles pagavam impostos? Olha aqui o dinheiro do imposto, serviu para quê? Para a construção, né, dos túmulos dos faraós, ok? Agora, o Médio Império. No Médio Império, que começa no período de 2000 a.C., nós vamos ver aí o fortalecimento da figura do faraó, tá? Por quê? Porque eles vão sofrer a invasão dos povos hicsos e dos hebreus, que depois a gente vai ver, né, que dá origem ao povo judeu, porque os povos hicsos, gente, eles eram excelentes técnicos militares. Então, eles sabiam de todas as artimanhas militares, tá? Então, olha lá, os egípcios expandiram seu território em direção ao sul, conquistando outras regiões, como a Núbia, que era rica em minerais, importante, principalmente o ouro. É bem legal que nesse período surge uma nova profissão de ourives, né? É aquele que manipula o ouro. Esse reino continua envolvido em guerras, ou seja, essas guerras estão relacionadas a conquistas, tá? E aí o que acontece? Você enfraquece o seu poder local. E aí, se você está com seu poder local fraco, você fica instável, né? E aí você permite que outros povos te conquistem. E aí vem os povos hicsos e dominam a região. Eles vão ficar durante 150 anos na história do Egito, tá? Então, de novo, prestem atenção na ilustração, prestem atenção onde fica o Baixo Egito e o Alto Egito. A região, né, da Palestina, que é onde que veio o povo hebreu, que também vai se alocar no Egito. Período do Novo Império. Então, nós temos uma nova era, né? Período de conquistas. Nós vamos ver a derrota dos Hicsos, tá? No ano de 1580 a.C. Apesar deles serem ótimos militares, mas aí o que os egípcios fizeram? Ficaram analisando, né? Como é que eles se formavam, como é que eles treinavam, e depois usaram isso contra eles, ok? Organizando um poderoso exército, expulsando os Hicsos do Egito. E aí os hebreus vão ficar desprotegidos com essa expulsão e vão se tornar escravos do povo egípcio, ok? Essas revoltas sociais que tem dentro do Egito, gente, está relacionada à questão do imposto, tá? O imposto, ele ainda é um fator, ele sempre vai ser um fator de discussão, né? Nós vamos ver que
devido a essa questão da carga tributária, o faraó vai ficar com seu poder enfraquecido. Igual eu falei para vocês, essas disputas internas, né, leva a você ficar vulnerável à invasão de outros povos. E aí a gente vai ver os assírios, que é aqueles povos violentos que a gente estudou na Mesopotâmia, que vai invadir a região. Tranquilo? Vamos ver aqui a sociedade egípcia. Então, ficava no topo da pirâmide o faraó e sua família. Embaixo vamos ter os sacerdotes, que são os representantes da nobreza. Os escribas, que tinham uma posição bem interessante na sociedade egípcia, porque eles davam conta, né, da questão tributária, eles eram que sabiam ler e escrever. Em alguns casos, nós vamos ter até faraó que não sabia ler e escrever, mas é muito raro, tá? A maioria sabia ler e escrever, mas o cargo mesmo importante aqui de leitura e de escrita ficava para o escriba. Por isso que ele era uma classe de tanta importância que ele tinha. Vamos ter os militares, que são importantes para a conquista, vamos ter os coletores de impostos, que também é muito importante. Eles coletavam os impostos, passavam para o escriba, e o escriba passava para o faraó. Vamos ter os camponeses e os escravos que estão relacionados à conquista, ok? Então, Faraó, considerado um deus vivo, né? Ele era um representante de Deus na terra, filho do sol, né? Ele se justificava como um deus vivo, centralizava toda a política, era dono de todas as terras e recebia todos os impostos. Então, o faraó, ele tinha um direito sobre a vida e a morte dos camponeses, tá? Os camponeses e os escravos eram propriedade do faraó. Por isso que eles se rebelavam em alguns momentos. Nós vamos ter o vizir, que o vizir, ele tem ele é abaixo do faraó, vamos dizer assim, ele toma todas as decisões jurídicas, administrativas, ele é o braço direito do faraó. Os nobres, né, que são descendentes das famílias mais importantes, essas famílias importantes vão lembrar lá atrás no processo de formação do Egito, que eram os nomes. Vamos ter os sacerdotes, que também, né, ofereciam seus trabalhos para o Estado, né, eles tinham muita influência, eles também eram outro braço do faraó, né. Os escribas, igual eu falei para vocês, que eram responsáveis pelos impostos, né? Eles também ficaram a cargo de escrever as leis, os decretos, né? Porque, igual eu falei para vocês, eram os únicos que sabiam ler e escrever. Os militares, aqui com soldados, responsável por conservar, proteger a família do faraó e também, né, responsável por conquistas de outros territórios. Os artesãos, que não eram muito assim considerados pela sociedade egípcia, tá? Eles realizavam muitas coisas, mas não tinham tanto destaque. Os camponeses, que é a maioria, poderiam ser chamados de felás também, viu? Em algumas provas vocês vão ver esse nome, felás. Ele é a maioria da população, ele, igual eu falei para vocês, é propriedade do faraó. Então, eles, vamos dizer assim, ele é as mãos e os pés do faraó, porque eles fazem o trabalho mais pesado, né? Abertura de estradas, limpeza, construção de canais de irrigação, transporte de pedras, né? É interessante que para transportar essas pedras, eles tinham que fazer a calçada primeiro, para depois rolar as pedras, né? Construção de túmulos, templos, palácios, enfim. Tudo ficava a cargo do camponês. Aí uma pergunta interessante, como é que era a vida, né, desse povo? Tinha uma vida bem básica, né, porque eles viviam de subsistência e tinha uma vida também curta, né? Aí a média da população egípcia, 35 anos. Olha aí o faraó, todo bonitão, né? Sentados à cadeira, sendo abanado, que imagina, região desértica, então realmente tinha muito calor, né? Então aqui todo luxo para o faraó, né? Os escribas aí com as anotações, né? Falando dos relatórios, aqui fazendo, né? Menção do que tinha ocorrido durante, vamos dizer assim, o dia, né? Passando um relatório para ele do dia. Aqui a figura do escriba, você vê que ele é até representado numa estátua, né? Como aqui os materiais que ele utilizava, né? O que ele os instrumentos dele de trabalho, né? Então, a paleta de tintas, né? A espátula para as correções,
Aqui, uma caneta feita de junco, ou seja, juntava, né, ali o pigmento para escrever, e um porta-caneta. Bem bonito, né? Agora vamos ver os escravos, coitados, né? A maioria aí de conquistas, prisioneiros de guerra, uma parte grande da população. Olha, o que vocês têm que lembrar? Que os escravos, bem no iniciozinho da formação do Egito, eram pouquíssimos. Eles começam a aparecer no Médio Império, depois no Novo Império. No Novo Império que dá um boom, tá? Eles aparecem em maior número por causa das conquistas, porque a gente vai ter um rei chamado Tutomés III. Ele conquistou, por exemplo, a Síria, Israel e a Núbia. Então, todas essas regiões que ele conquistou, o povo se tornou o quê? Escravo, tá bom? Agora vamos falar sobre a escrita egípcia, né? Que é uma escrita muito interessante por conta dos seus desenhos. É chamada de escrita hieroglifa, né? Eram feitas essas inscrições oficiais, eram em pedras. Imagina você escrever na pedra. Não devia ser nada fácil, tá? Lembrando que ela surge bem no iníciozinho do processo de formação do Egito, ela, 3.000 anos antes de Cristo. Com o passar do tempo, gente, eles foram fazendo uma adaptação, tá? Então, aqui, ó, o exemplo para vocês da escrita hieroglifa, dando até um pitacozinho de história da arte, tá? Só para nível mesmo de conhecimento de vocês. Depois, essa escrita, para poder simplificar, para ficar mais fácil para os escribas, né? Ela passa a ser uma escrita hieráltica, ou seja, é a escrita dos deuses. Porque aí eles vão começar a utilizar tanto o papiro, que depois a gente vai ver um slide bem interessante, ou a madeira, tá? Então, a escrita, ela tem duas funções, né? Ela tem uma função de adoração aos deuses e ela tem uma função econômica. Não esqueçam disso, que essa necessidade da escrita está relacionada ao padrão econômico. A escrita do povo, que é chamada de demótica, tá? É uma escrita mais popular, né? Isso aí era umas cartinhas rápidas, básicas, né, do povo. Lembrando que a maioria era analfabeta, então quem praticava a escrita eram grupos bem pequenos, tá? A tinta deles não era uma tinta, né, mais elaborada, igual do escriba, mas ao mesmo tempo, gente, esses vestígios estão aí para a gente poder definir, classificar que no Egito tinha 3 tipos de escrita, né? Então, se não fosse esses vestígios, hoje a gente não conseguiria ter noção, né, de que isso fez parte aí da história do Egito Antigo. Olha aqui, o junco, igual eu falei para vocês, né, que os artesãos recolhiam à beira dos pântanos, à beira do próprio rio Nilo, tá? Eles cortavam esses juncos em tiras, depois eles batiam com um martelozinho, ele, né, poderia ter uma ponta de pedra, e iam como se fosse abrindo, como se você estivesse batendo uma carne e ela vai espichando, era isso que eles faziam com o junco, tá? Depois eles colavam uma com as outras, né? E formavam um rolo. Então é um papel muito fino, muito delicado, né? Não é um papel que você deveria ter uma durabilidade grande, mas ele até que conseguiu aí sobreviver há vários anos, né? E a gente consegue ver alguns pedaços em museus. Então, fazendo um resumo rápido aí sobre o que a gente aprendeu sobre o Egito. Que o Egito era dividido em 3 fases, Antigo Império, Médio Império e Novo Império, tá? Lembrando que as características de cada um para a gente é importante no processo de construção historiográfica. Lembra da figura dos nomes, né? Que eram pequenos principados, pequenas comunidades aldeanas, que vamos ter como representante um monarca, né? Depois eles vão se juntar, cada um vai formar um grupo, Baixo Egito e Alto Egito. Lembra que o Baixo Egito fica no norte e o Alto Egito fica no sul. O primeiro rei a unificar essas duas regiões foi o Menes, que era do sul, né? Ele se justificava com o poder religioso, ele falava que era um deus, filho do sol, que ele era um deus vivo na terra, né? Ele faz uma centralização política,
né? Esses nomos vão se rebelar por conta da carga tributária, enfraquecendo seu poder. Durante o período do Antigo Império, nós temos a construção das pirâmides. No Médio Império, temos a invasão dos Hicsos e os hebreus. Lembra que os Hicsos eram excelentes técnicos militares. No Novo Império, nós vamos ter a derrota dos Hicsos, a escravização dos hebreus, né? E o período que a gente chama de decadência, porque sofre a invasão dos povos assírios. Depois dos assírios vem os persas, depois dos persas, os romanos. Galera, tá bem sintetizado, tá bem tranquilo. Dá para vocês fazerem atividade também. Qualquer coisa, volta na explicação, lê o livro, anota se tiver alguma dúvida, que numa próxima oportunidade, né, que nós estaremos juntos, nós vamos retirar todas essas dúvidas, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus.